formalmente gravado. Bom, paramos na 139, não, na 139, 140, mas com a intenção de voltar ao último parágrafo da 139, onde ele faz uma analogia do acting out com o sintoma. Uhum. Então, a gente parou naquela parte, insisto, que a Márcia até já ressaltou. Márcia Ferreira, né? São as duas Márcias aqui. Uhum. Márcia Ferreira ressaltou, insisto. Não quer ler, Márcia? Vocês que Para a sabem. gente tentar acompanhar a sua leitura, para a gente ver a diferença. Vou começar o parágrafo. Vamos lá. Tá bom. Vou Vamos lá. cansar aqui para vocês. Vamos lá. Então, página 139, lá o último parágrafo, está assim. Insisto, não se pode andar muito devagar nessas matérias. Vocês me dirão, enfim, formulo as perguntas e as respostas. Vocês poderiam me dizer se já não o acentuei bastante. O que isso tem de original, esse acting out e a demonstração desse desejo desconhecido? O sintoma é a mesma coisa. O acting out é um sintoma. O sintoma também se mostra como outro. Prova disso é que deve ser interpretado. Bem, então ponhamos direitinho os pingos nos is. Vocês sabem que o sintoma não pode ser interpretado diretamente. E é preciso haver a transferência, isto é, a introdução do outro. Fantástico esse parágrafo, né? Bom a gente ter voltado. Que é uma analogia no sentido do acting out, fazendo a diferença para a passagem ao ato, onde não há outro, onde não há simbolismo, onde não há interpretação. É simplesmente o sujeito perdeu a cabeça e pum, passou para a ação. No acting out, não. Há alguma coisa endereçada, há alguma coisa a ser interpretada, e por isso essa analogia com o sintoma. Quando eu li isso no último encontro, fiquei um pouco assustada. O acting out é um sintoma, né? É uma frase bem forte, bem estranha. Mas é uma analogia que ele está fazendo, no sentido de que ele pode ser interpretado tal como o sintoma. Boa. E aí ele segue. Talvez vocês ainda não captassem bem a coisa e me dissessem: está bem, isso é o que você está nos dizendo sobre o acting out. Não é essencialmente da natureza do sintoma ter que ser interpretado. Isso que a Márcia acabou de falar, viu? Ele não clama pela interpretação como faz o acting out, ao contrário do que vocês possam acreditar. Convém dizer, aliás, que o acting out clama pela interpretação, mas a questão é saber se esta é possível. Eu lhes mostrarei que sim, mas é algo indeciso, tanto na prática quanto na teoria analítica. Em se tratando do sintoma, é claro que a interpretação é possível, mas com uma certa condição que vem somar-se a ela, isso é, que a transferência se estabeleça. Por natureza, o sintoma não é como o acting out, que pede a interpretação, pois esquecemos disso em demasia. O que a análise descobre no sintoma é que ele não é um apelo ao grande outro, não é aquilo que mostra ao grande outro. O sintoma, por natureza, é gozo. Não se esqueçam disso. Gozo encoberto, sem dúvida. Aí tem essa palavra que está em alemão, eu não vou me arriscar a ler. Não precisa de vocês como o acting out. Ele se basta. É da ordem daquilo que lhes ensinei a distinguir do desejo como sendo o gozo. Isto é, aquilo que vai em direção à coisa, depois de ultrapassar a barreira do bem. Referência ao meu seminário sobre a ética, ou seja, do princípio do prazer. E é por isso que tal gozo pede traduzir-se ambos, né? Pode. Isso. Para os que ainda não entenderam, esse termo alemão significa desprazer. Desprazer. Tudo isso não sou eu quem inventa, tampouco sou eu quem o articula.
está dito em termos apropriados em Freud. Voltemos ao acting out. Diferentemente do sintoma, o acting out, bem, ele é o começo da transferência. É a transferência selvagem. Ha! Bom, né? Bom, vou sublinhar. É. Minha caneta. Não é preciso análise, como vocês desconfiam, para que haja transferência. Mas a transferência sem análise é o acting out. Olha, bom demais isso. Muito o bom. Hã? O acting out... Muito bom. Muito bom. Uhum. Vamos voltar. Diferentemente do sintoma, que é aquilo que tem algo do gozo, da repetição, que não necessariamente pede uma interpretação, alguns sim, outros não. Né? Diferentemente disso, né, o acting out ele é o começo da transferência, só que é a transferência selvagem, que é aquela assim que atua, né? Porque o acting out, voltando a dizer, como a passagem ao ato, são formas de atuação, de partir para a ação, né? Então, não é preciso análise, como vocês desconfiam, para que haja transferência. Mas a transferência sem análise é o acting out. Uau! Vamos avançar para entender isso aí. Vamos. E ele segue. O acting out sem análise é a transferência. Resulta daí que uma das questões formuladas acerca da organização da transferência, refiro-me com isso à sua handling, né, seu manejo, é saber como se pode domesticar a transferência selvagem. Nossa. Como fazer o elefante selvagem entrar no cercado. Como pôr o cavalo na roda para fazê-lo girar no carrossel. Gente, O elefante lembrei do seminário 1. Gente, que parágrafo incrível. Incrível mesmo. Esse eu vou ter que levar para algum lugar. Porque, olha só, ele está dizendo que o act out é uma transferência selvagem, é uma transferência sem análise, é uma transferência posta em ato, por quê? Porque a análise dá lugar à palavra. E o acting out Deixa eu perguntar uma coisa. É a ação dirigida a um outro. É diferente da passagem ao ato. Uma ação brusca, né, Márcia? É uma ação produzida dirigida a um outro, porém, o que ele está dizendo aqui, que eu achei incrível, que eu nunca vi em lugar nenhum, é que essa transferência é como se fosse uma transferência sem análise, porque ele passa ao ato também. Só que ele passa ao ato também sem se perder como sujeito, ele ainda está ali como sujeito, né? Mas é um sujeito não analisado, então ele não põe em palavras, ele age. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Hoje a gente estava estudando melancolia e a gente estava vendo a questão também da passagem ao ato e um seminário que eu não lembro qual. E aí a gente estava com um texto do Veras onde havia um comentário sobre as autoras, como a Virginia Woolf, como uma outra que também, né, foi a questão do suicídio, enfim. Houve uma série de comentários versando sobre essa questão da depressão, da melancolia e o ato. E aí, na hora que as meninas estavam falando, veio para mim a forma como eu escrevo. Eu, quando eu vou escrever uma poesia, eu não paro, eu não volto, eu não traço, eu não olho o que eu escrevi. E aí eu falo o que eu vomito. E hoje eu usei essa palavra. Cada escrito meu, e é horrível, né? Porque todo mundo tem o meu livro nesse grupo, e ficou feio, né? Pô, um bando de vômito. Mas a sensação que eu tenho é exatamente essa. E aí é engraçado, porque a gente está lendo um parágrafo mais ou menos falando disso de novo. Né? É como se na hora eu sinto o meu corpo, ele vibra quando eu for escrever, e é em questão assim, de 8, 9 minutos.
Eu não passo de 10 minutos escrevendo. Olha só, eu não escrevo poesias, né? Eu escrevo textos. E eu escrevo também assim, da noite para o dia, eu viro uma noite, eu não fico assim, martelando, sabe? Eu assim, eu tenho que entregar um texto para a semana que vem. Eu não consigo fazer hoje. Aí eu já descobri isso, até em análise, que eu fico deixando lá para as vésperas, e quando chega às vésperas eu tiro as minhas vísceras e coloco ali. Mas eu também não consigo simplesmente vomitar, não. Eu leio, releio, conserto, reconserto, conserto. Não faço isso. Os objetivos aparecem completamente ali na minha escrita, porque não pode passar um erro, né? Então, vamos dizer assim, né? Eu acho que isso é muito singular, como a gente se coloca na escrita, né? Tem a ver com a poesia também, né? Eu faço tão vomitado quanto você, porém, eu volto no meu vômito. Eu não volto. E olha só, Márcia, mas eu tô colocando de novo isso por conta desse parágrafo, quando ele fala que não é preciso, é a transferência selvagem, não é preciso análise, como vocês desconfiam, para que haja transferência. Mas a transferência sem análise é o acting out. O acting out sem análise é a transferência. Isso. Eu estou fazendo assim, eu não sei se eu estou fazendo um paralelo, até por conta da tarde lá, de estar comentando sobre a escrita, na hora que eu produzo um poema, eu não estou em análise, mas eu estou algum outro em transferência, cara, com aquilo que vai ser lido. Sim, entende? Concordo. Você pode estar... Porque é visceral. Totalmente um acting out. Agora você vai ter que ver na sua análise o acting out, para quem você está dirigindo, quem é esse outro que te faz vomitar, né? É isso que está em jogo no acting out. Porque a transferência ela não precisa ser com o analista, mas tem uma transferência. Então, qual é a transferência que te faz vomitar? Qual é a transferência que faz com que você produza poemas? Qual é a poesia, né? Enfim, qual é o que é esse acting out, né? Porque é muito interessante ele dizer, há o acting out em análise, como a gente viu na aula passada, o paciente dos miolos moles, né? Miolos crus, como é que é o nome mesmo? Miolos frescos. Então, há esse acting out de uma pessoa que acabou de sair de uma análise, então tem a ver com análise, e há o acting out da vida, que a gente endereça mesmo, sem estar em análise, mas em transferência com alguém, com alguma coisa, porque a gente age para endereçar ao outro, diferente da passagem ao ato. Tem um endereçamento ao outro. Então, cabe pensar nesse vômito, nessa transferência, nesse acting out, que outro é esse que você está endereçando, né? Enfim, eu sempre achei que esse outro... né? Não, eu sempre achei que esse outro fosse exatamente a analista, a Glória. Você mesma. Eu mesma, só como analista. Por isso que está bem, bem esquisito isso aqui. Porque na hora que eu produzo, o meu corpo igual um vômito mesmo. Quando a gente vomita, mas a gente você não está no lugar de analista. Não, por isso que eu estou falando. Eu não estou no lugar de analista, mas eu acho que na hora que eu vomito, o que eu produzo é para o analista. Porque quando eu vou reler, quando eu vou ler aquilo que eu produzi, eu leio várias vezes, eu leio daqui a 1 ano, 2 anos, e eu desconheço o meu texto. Ah, isso é normal. Mas e a transferência, Glória? Isso é normal. Transferência... O que eu falei de vomitar e voltar lá é na hora, sabe? Transferência tem que ter um lucro. Está tudo bonitinho. Mas quando eu leio daqui a 1 ano, eu também desconheço o meu texto. Não, 1 ano não. Gente, é pós logo. Não, chutando o tempo aqui, 1 ano. Quando eu leio na semana seguinte. Não faz sentido na semana seguinte? É outro texto? Estranho algumas coisas.
Não, Marta, mas inclusive quando é essa escrita arriscada que eu venho fazendo, que não é de psicanálise, que é um romance. Quando eu vou ler, eu falo, caraca, não acredito que eu escrevi isso. Não, vocês estão falando uma coisa interessante aí, porque olha só, se a gente parte do princípio aí que o acting out, né, ele é bem assim, bem generalizado, assim, vamos falar bem o que me vier à cabeça aqui, que o acting out, ele é um comportamento de atuação, né, a pessoa está ali uma compulsividade de produção, no caso de vocês que estão falando da escrita, né, poesia e tudo mais, né, se a gente pensar nisso, a gente pode pensar que isso é sem uma consciência do significado subjacente dessa ação. Né? Isso. Veja uma emoção e conflito ali, a pessoa ela age de forma reativa, né? Isso. Ativando ali tensões mentais. Por isso que talvez... Porque assim, a gente confunde muito com passagem ao ato. Desculpa, Márcia, te interrompi. A gente confunde muito com passagem ao ato, que a passagem ao ato é muito impulsiva. O sujeito cai e tal. Mas o act out também é alguma coisa da ação que foge à palavra. Por isso que ele está dizendo aqui que está fora da análise, que pode estar fora da análise. Pode estar na análise, como o exemplo dos miolos frescos, como ele pode estar fora da análise, ele pode estar dirigido a alguém, é uma ação, né? Ele implica uma ação só que não perde o sujeito. O sujeito ele está implicado nessa ação e ele está endereçado a um outro. Essa é a diferença do act out para a passagem ao ato. Só que é sutil, porque ambas têm um impulso, ambas têm quase uma perda do sujeito ali, um vômito, como ela falou, ambos têm isso, né? Mas aí, e por isso, muitas vezes é difícil demais a gente saber na clínica se foi um acting out ou uma passagem ao ato. Exato. Até porque no caso de você... A pessoa tacou um copo na cabeça do outro, é difícil. Até porque mas no caso legal... Escrita, eu penso que vocês estão endereçando a cultura, né? Tanto você quanto a Glória, todas as duas estão endereçando essa escrita à cultura, ou a Ida mesmo está produzindo aquele material lá do projeto dela, né? Você também, com nós da psicanálise, né? Exato, a gente está produzindo. Estamos sublimando aqui de alguma forma. Porque de toda forma, esse acting out, eu penso que ele tenta buscar um alívio dessa tensão, né? Sem resolver a causa efetivamente. Exatamente. É o agora, que Freud vai falar no mal-estar ao ato, não, né? A passagem do ato me parece que me parece não. Não. Aí é o ápice. Mas o que Freud vai falar no mal-estar na civilização é que a gente precisa abrir mão das pulsões, né? Eu queria roubar, eu queria matar, eu queria te agredir, eu queria seus óculos, pegar seus óculos para mim. Mas eu não posso fazer isso porque eu darei chance de o outro fazer isso comigo também, e nós viveríamos no caos. Então, eu tenho que abrir mão das minhas pulsões. Esse é o mal-estar. O mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização é abrir mão das pulsões. Então, o acting out é meio que uma escapada também. É uma escapada da pulsão também. Se vomitar, né, e tal. Ele não é tão grave, tão ápice quanto a passagem ao ato, porque ainda há sujeito ali. Então, aí nessa questão da transferência que ele coloca aqui, isso eu acho bacana, porque no acting out, isso pode ser interrompido, isso pode ser alterado, isso pode ser revisto. Sim. Na passagem ao ato... Ele volta atrás, ele tem tempo de voltar atrás, né? A passagem ao ato ele também tem, tá? Se não for a passagem ao ato bem-sucedida, como diz Lacan, que é o suicídio. Sim, né? Sim. Aí não se volta atrás e ninguém sabe. Aí é definitivo. O que está por trás. Mas se você passou o ato, fez algo ali, caiu como sujeito, você pode retomar, reconsiderar isso em análise, você pode, né? E aí você vai nomear, né? É tudo uma questão de nomeação, é tudo uma questão de significante,
tudo uma questão de trabalho, você nomear como act out ou passagem ao ato. Por isso é difícil de fora você falar, isso foi uma passagem ao ato. Não, isso foi um acting out. Você não sabe a quem ele está endereçando, você não sabe exatamente o que aconteceu ali. Só como analista, só na transferência, só nesse sentido você pode nomear um ou outro. Mas a passagem ao ato que não foi bem sucedida, como o suicídio, mas, por exemplo, uma tentativa de suicídio pode ser um acting out. Que ela pode estar chamando atenção, ela pode estar direcionada ao outro, ela pode estar milhões de... Tomou 2 vidros de Rivotril achando que ia morrer. Impossível. Não vai morrer com 2 vidros de Rivotril. Então... Mas aí, volto de novo a pergunta. Nisso aí que você está falando. Porque eu nunca tinha pensado nisso, por conta da leitura hoje, e agora voltou para essa perseguição. Eu estou criando um monte de dúvida. Porque, olha só, a passagem ao ato... Eu estou agora escrevendo a minha primeira ficção, tá? E continua sendo vômito. Eu só vou para o próximo capítulo quando viscera tudo, quando tudo começa... Quando chegar na diarreia. Quando chegar na diarreia. Não, mas aí que eu estou falando, assim, por mais distante que seja o personagem de mim, mas o personagem principal dessa minha ficção, ela faz uma passagem ao ato. Se ela faz uma passagem ao ato, eu, como escritora, eu não posso usar essa passagem ao ato desse personagem como algo meu. Porque eu fiquei assustada com essas coisas todas hoje. Você está representando, você está colocando... Mas eu não sabia, eu não tinha essa ideia. Você está colocando no plano simbólico. A passagem ao ato... Então, é sublimação isso? Sublimação. Plano simbólico. É pura sublimação, então. É um trabalho. Mesmo que pegue o personagem desse jeito. É do personagem. A passagem ao ato é o real. Você não foi para o real, senão você passava o real na sua vida. Você ia lá e vomitava em cima do livro. Mas você não. Você escreve sobre vomitar, mas você não vomita em cima do livro. Então, assim, quando você escreve sobre vomitar e não vomita, você já está simbolizando. Quando você está simbolizando, você não está no real da passagem ao ato. Você pode estar no acting out, aí é o que eu falei. Cabe descobrir aí você mesma, né? A quem você está endereçando isso, que você está dizendo na sua escrita. Mas você está endereçando, você não está passando ao ato. Quem está passando ao ato é o seu personagem, que é simbolizado por você. Agora, Márcia, eu estou com Márcia e as outras colegas, é claro. Será que a gente pode pensar, me ventilou isso aqui agora, será que a gente pode pensar o acting out como uma forma de resistência à análise? Até porque inicialmente ele fala desse início de transferência selvagem ali e tudo, né? Eu acho que o que ele fala de transferência selvagem, a gente pode bem aproximar como o que ele chama também de psicanálise selvagem, né? Que é de fazer interpretações impulsivas. Então, são ações impulsivas, que tem um texto que se chama, né, Psicanálise Selvagem, que foi mal traduzida por Silvestre. Pelo amor de Deus, Silvestre são aqueles viadinhos, aqueles cavalinhos, aqueles morangos, não é isso. Muito romancismo, né? Ele está falando, e eu já pesquisei, tá, em alemão, de psicanálise selvagem, que ele está orientando os médicos a tomarem cuidado com a interpretação, para não fazerem de uma forma selvagem. Uma forma selvagem é sem cuidado, sem acolhimento, sair interpretando tudo, né? Então, Freud, muito cedo, era cuidadoso com isso, né? E aqui eu estou associando a isso,
transferência selvagem é uma transferência fora de análise. Agora, o Lacan não fala que no acting out o sujeito sabe exatamente o que faz? E a resistência ela é sempre inconsciente, né? Ele não sabe exatamente o que faz, não. Acredito que não. Né? Acho que o Lacan fala isso nesse. Não, toda ação, o acting out, ele sabe. Aonde que ele fala? Não sei. Também já li, E todo acting out é uma sobre ação, isso. é uma ação sobrepõe a palavra, sobrepõe a análise. A ação é o cara sair da análise e ir comer devorar uma torta. Muitos dão esse exemplo, né? Eu ouvi muitos exemplos de passe em que falavam isso. Sai da análise, come um doce, come uma torta, fica atordoado, fica aqui, com olha, aquilo, né? achei, Então, assim, o sujeito ele sai um pouquinho. A gente vai ler, ver? Ele fala que acho que a gente podia seguir, que a gente vai chegar lá. A gente está conversando melhor. pra caramba. Vamos seguir, a gente está conversando pra caramba porque esse parágrafo foi incrível, gente. Transferência selvagem. Esse capítulo é muito bom, né? Marketing, transferência selvagem, Agora... associado ao acting out. Isso para mim vai me render aulas. Então, vamos lá. Vamos seguir. Nem lembro onde a gente parou. Eu lembro. Esse parágrafo aí. Não, a gente parou no acting out sem análise é a transferência. Aí depois vem resulta daí. Isso. Não, aí eu fui até o girar do carrossel, Não, né? Isso. Acabou em carrossel. Eu fiquei presa lá em cima, ó. Eu estou no período. Estamos aqui embaixo. Resulta daí que uma das questões formalizadas acerca da organização da transferência, você leu isso? Refiro-me com isso a sua handlung, seu manejo. Saber como se pode domesticar a transferência selvagem. Como fazer... leu sim. O elefante entrar no cercado, o cavalo na roda. Isso. Ou seja, aquela coisa indomável. Vou até botar essa palavra aqui. Indomável. Quando ele fala de colocar o elefante no cercado, porque no seminário 1 ele diz colocar os elefantes na sala. Né? E aí aqui está o hipopótamo na cristaleira, tem uma também, né? Botar um hipopótamo na cristaleira. E é o indomável, é isso, é o indomável, o cavalo, o elefante, enfim. E essa é a transferência selvagem, é aquilo que não está na palavra ainda. Né? Então, o acting out, ele está colocando aqui numa categoria também da ação, que também é quase como se perdesse também o sujeito, mas não perde, porque ele está em transferência, ainda que não seja em análise. Tem o acting out em transferência em análise, e tem o act out em transferência na vida. Porque na vida a gente tem transferência. A gente tem transferência na vida, não é só com o analista, não. A gente tem transferência com o professor, a gente tem transferência com o colega, a gente tem transferência com negativas, positivas, a gente tem muitas transferências. Mas vamos lá. Aí ele segue. Essa é uma das maneiras de enunciar o problema da transferência. Seria muito útil formulá-lo por esse lado, uma vez que é a única maneira de saber como agir com o acting out. Para as pessoas que irão se interessar proximamente pelo acting out, assinalo a existência do Psychoanalysis de Quartel, eu não sei muito inglês não, gente, de um artigo de Phyllis Green, alguma coisa assim. Bom, me dá o nome do artigo. Ele está no número 4 do volume 19, de 1950, de modo que não é impossível de encontrar. É um artigo muito interessante por várias razões, mas é também para mim, evocador de uma lembrança. Foi na época, já se vão uns 10 anos, em que já tínhamos recebido a visita de alguns pesquisadores. Phyllis, que fazia parte deles, deu-me a oportunidade de observar um belo acting out, a saber, a masturbação frenética a que se entregou diante de meus olhos
uma pequena pescadora de mariscos, um Natsuke, uma coisa assim, japonês, que estava em meu poder e que ainda traz as marcas disso. Refiro-me... Gente, que loucura! Olha Lacan aí presenciando loucura. Meu Deus! Olha que eu já vi o Marcelo Veras, né? Está até no meu livro. Ah, não está não. Eu fiquei na dúvida entre esse caso. Mas tem um caso do Marcelo Veras que o cara baixa as calças e mostra o pau para ver. Me diz se meu pau é grande, me diz se eu sou homem, né? Enfim. E aqui é alguma coisa parecida com isso, né? Márcia, desculpe, entrou uma ligação. Eu acabei não escutando você falou do Marcelo Veras, como? Marcelo Veras tem um caso que o paciente abaixa as calças e mostra os órgãos genitais para ele. Eu lembro que estou gravando, aí eu falo mais delicadamente. Aí os órgãos genitais, ele mostra para ele assim, querendo saber, eu sou homem, você está vendo isso, né? E tal. E aí enfim, foi um dos casos que eu fiquei na dúvida se eu botava no meu livro, se eu não botava, mas me lembrou muito essa passagem aqui agora, né? Dele dizer de um acting out, ou seja, uma masturbação frenética que o sujeito se entregou diante dos meus olhos, né? Uma pequena pescadora de mariscos, né? um fruto japonês, enfim, que estava em meu poder e que ainda traz as marcas disso. Refiro-me a esse objeto, ou seja, ele entrou num acting out ao ver esse objeto marisco, né? E se masturbou diante dele. Pelo que eu entendi, né, gente? Vamos continuar lendo para vocês mesmo, porque eu estou chocada. Devo dizer também que sua visita me proporcionou a oportunidade de uma conversa muito agradável. Imagina, gente, uma conversa muito agradável depois dessa cena. Só Lacan. Bem melhor do que a que tive com a senhora Lampel de Groot, né? E que, por sua vez, foi escandida por diversas passagens ao ato, dentre as quais pulos que a levaram quase ao nível do teto. Baixo, convém dizer, de meu consultório. Pois Olha bem. aí, quantas passagens ao ato dentro da análise. E aqui, antes, ele disse que há passagens ao ato fora da análise. Né? Eu já tive um exemplo disso na clínica, um homem que era meu paciente, que ele era muito voltado, né, para a questão perversa mesmo de relatar como que ele sexualmente era na cama com as mulheres. E ele sabia onde eu morava, porque era aqui bem no bairro mesmo, e ele tinha me visto, por conta dele morar perto, saindo do meu edifício. Pois ele deixou em cima de uma tábua de carne, toda plastificada, direitinho, uma linguiça com 2 ovos, uma comida que ele fez, entregue na minha portaria do meu prédio para eu poder comer. Olha. Que maravilha, hein? Bem interessado. Bem. Lembrei agora, cara. Isso foi de ter algum tempo. Que não quer calar. Você comeu, Glória? Estava gostoso? Estava gostoso? Bem cozido, estava mole, estava dura, estava Eu nem lembro. Vai ver que eu comecei a vomitar a partir daí. Olha aí, ó. Vomitar? Estamos sendo gravados. Não pode passar mais isso, não, garoto. Não, gente. Ninguém quer ver alguém lendo o seminário. A gente grava porque... Esqueci desse detalhe. O objetivo, esse sonho, esse desejo de botar um seminário inteiro no YouTube. Mas ninguém vai ver isso que a gente está falando, né? Pode ficar tranquilo. Não tem nada demais. Eu acho não, tem nada demais. Não, estou falando porque se referir a paciente, às vezes a gente tem que... Com certeza, esqueci desse detalhe. Que isso rendeu poesias.
Poesia. Ai, meu Deus. As poesias eróticas escondidas de Glória. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. E ele segue aqui. Vamos lá. Pois bem, encontramos no artigo General Problems of Acting Out comentários muito pertinentes, embora vocês verão, os que leram, eles se beneficiem de serem esclarecidos pelas linhas originais que tento desenhar diante de vocês. A questão é saber como agir com o acting out. Há 3 maneiras, diz ela. Há o interpretá-lo, há o proibi-lo e há o reforço do eu. Quanto a interpretá-lo, ela não tem grandes ilusões. Phyllis é uma mulher muito, muito competente. Interpretá-lo com o que acabo de lhes dizer está fadado a surtir poucos efeitos, até porque é para isso que ele serve o acting out. Quando vocês olham as coisas de perto, percebem, na maneira das vezes, que o sujeito sabe muito bem o que faz no acting out. Este é para se oferecer à interpretação de vocês. Mas aí é que está. Não é o sentido do que vocês interpretam, seja ele qual for, que importa, e sim o resto. Então, pelo menos por essa vez, sem outros acréscimos, há um impasse. Ou seja, mesmo que a gente tente interpretar o acting out, está aqui a analogia com o sintoma, né? Sempre vai ficar um resto. A gente nunca vai ter aquela verdade absoluta do que foi aquela ação, do que foi aquele acting. Sim. É muito interessante nos determos em expandir as hipóteses. Quanto a proibi-lo, naturalmente, isso provoca um sorriso, inclusive da própria autora, que diz: afinal, podemos fazer muitas coisas, mas dizer ao sujeito nada de acting out, isto é algo bem difícil. Ninguém pensa em fazê-lo, aliás. Mesmo assim, observa-se esse respeito que sempre houve proibições prejudiciais na análise. De fato, proíbe-se muito mais do que se supõe. Muitas coisas são feitas, evidentemente, para evitar o acting out nas sessões. Além disso, também se diz aos pacientes que não tomem decisões essenciais para a sua vida durante a análise. É fato que, quando se tem influência, há nisso uma certa relação com o que podemos chamar de perigo, seja para o sujeito, seja para o analista. O próprio Freud já falava isso, né? Isso, ia falar isso agora. Freud falava, não tome decisões de casar, de separar, disso, daquilo. Nada quando você estiver começando uma análise. Durante, não. Quando estiver começando. Porque a mesma motivação que te leva... A mesma motivação que te leva a fazer uma análise também te leva a tomar decisões na vida que podem ser precipitadas. É muito interessante. Mas antes disso, queria voltar num outro negócio, que é impossível proibir um acting out, né? Eu acho que é impossível. A gente tenta conter, né? E aí eu lembrei até de um fragmento clínico, embora a gente esteja gravando, não tem problema. A maneira que eu vou falar não compromete, mas, assim, uma paciente psicótica, esquizofrênica, e a gente pensa, o act out na psicose, na neurose, isso aí é uma outra questão para a gente estudar depois, mas uma paciente psicótica, interditada, esquizofrênica mesmo, né? Ela aproveitou 1 minuto que ela entrou primeiro que eu, e eu fui lá fora na recepção ver alguma coisa. Quando eu voltei, ela estava na minha poltrona fumando um cigarro. Eu olhei e falei assim, pode apagar isso. Assim, foi assim, meu Deus! Foi da coisa da proibição, né? Falei, na pode apagar poltrona, isso, né? Não pode fumar aqui dentro. Ela foi na janela, apagou. Eu falei, e esse lugar também não é seu. Essa poltrona é minha. Ela foi sentou do outro lado, quietinha, fez a sessão dela.
Aí o mais interessante, né? Ela se dizia espírita, que recebia, que acontecia, que fazia. E aí, na sessão seguinte, ela chegou e falou assim: eu não vim semana passada, né? Eu falei: você veio, sim. Não, não vim. Eu não Aham, me que lembro ótimo que de ela ter amou. vindo. Eu não me lembro de ter vindo. Eu falei assim: não, você não se lembra de ter vindo? Não. Eu falei: Aham. então pode ser que você não tenha vindo. Deve ter sido alguma pombagira. Ela quis dizer que recebeu. Ah, não, aí ela disse isso. Não, eu não vim, só se eu vim incorporada. Incorporada. Incorporada, exatamente. Aí eu falei, Aham. não, pode ser que você não tenha vindo, então enfim, depois eu vejo na minha agenda. Fiz assim, porque na psicose você nem infla, nem confronta. Sim, Então, sim, sim. encontra o meio termo. Mas o mais interessante é que ela ficou envergonhada. Ela ficou, e houve uma proibição ali de um acting out, de uma ação, de alguma Sim, coisa legal. que eu estou fazendo. Imagina eu entrar na sala e estar a paciente na minha poltrona fumando um cigarro. Uhum. Né? Óbvio que eu reagi. Ótima essa, né? Óbvio que eu reagi, né, imediatamente. Até porque eu atendi há mais de 10 anos. Eu sabia que eu podia reagir. E sabia que eu podia falar não, que ela precisava desse não. Ela estava provocando esse não. Né? Então, não é uma paciente nova, uma coisa assim, inusitada. Era uma paciente há mais de 10 anos. E quando ela fez isso, eu falei, que é isso? Não pode pagar cigarro. Primeiro que não pode fumar aqui no prédio. Segundo que essa poltrona é a minha, tu é aquela. Né? E aí foi meio por aí, ela rapidinho se recompôs e na sessão seguinte ela trouxe essa vergonha por conta de uma proibição mesmo, né? Enfim, estou lendo isso aqui e lembrei. Ou Não seja, não é o caso de psicose e tal, mas há alguns limites que o analista põe. se a gente for ler pela essa possibilidade de uma incorporação de uma entidade, né? Isso leva a gente até bem longe. Ela senta na sua cadeira, fumando ali, e te dá um passe, né? Muito bom! Ela tenta, né? Ela não consegue. Como ela tenta em vários centros espíritas, que ela foi expulsa de 4. Muito bom. Sabe por que ela foi expulsa? Porque ela disse que baixava o santo pesado demais. Imagina o que ela não fazia lá. Ave Maria. Aí eu falei, como assim que baixar o santo pesado demais? Ela falou assim, olha, eu sou grande, ela é obesa mesmo. As minhas calças, quando eu abaixo, elas abaixam. E eu recebo logo o preto velho. E aí, quando eu abaixo, você imagina, meu cofrinho fica todo de fora. Aí, imagina ela de cofrinho de fora, recebendo o preto velho num centro espírita, que é muito sério. É um lugar muito aberto para a psicose, mas também tem pessoas muito sérias. Então, assim, cara, ela foi expulsa de 4 centros espíritas. Gente, eu preciso. Mas isso dava um laço para ela, tá? entender. Isso dava um lugar para ela. Ela lia muito, também. dava muito trabalho para ela e tal. Só que ela dava essas paradas. Isso foi um acting out, eu acho, da ordem da psicose, mas para testar o analista. Foi endereçada ao analista. Até você vai me barrar? Vai me expulsar também? Ou o que você vai fazer comigo, né? Enfim, acho que é por aí. Gente, eu vou ter que partir. Interessante. Eu vou ter que atender agora. São 7. Eu tenho também uma. Vou ter que passar. Eu não gosto de marcar paciente depois do grupo, para a gente poder, às vezes, Eu também estender um não, estou pouco, feliz né? da vida aqui, gente. Mas, pois Não é, mas eu tive que marcar essa paciente até junho. Eu vou ter que atender ela quarta-feira. Eu não tenho outro, sabe aquela coisa assim, trabalha para cacete? Muito bem. Então, opção. Não, Às vezes acontece de eu encaixar um ou outro, mas é difícil. Eu deixo folgado. Mas eu não vou. Ela vai terminar, ela vai voltar. Estava tão bom. Onde nós paramos? Mas assim, na pergunta. Paramos 141. Isso. 141. Não, para mim é 142. 141.
Ah, 142? Para mim, 142 na pergunta. Por que se faz tudo isso? Ué, mas a gente Não. não estuda, não, Márcia. Não, a Não, gente parou no Não, o reforço dela é do erro. PDF, o dela é outro. Ah, tá. Ah, Porque se faz tudo isso, está no 142. Não, mas a gente não chegou lá, É. não. Bom, a gente volta naquele parágrafo. Quanto a proibir... Então, do indomável, que eu marquei aqui, o cavalo, elefante indomável. O acting out fora da transferência. Paramos aí, para a gente não se perder. Não, vamos mais na não, frente, não. garota. A gente está lá na página 141, depois de consultório. É isso mesmo, tá certo. Ah, é verdade, verdade. Lema Bessa. É. Isso. Isso. Foi onde É eu no lembrei. último parágrafo, Três Dora? maneiras é daquela No autora. Que ele vai Isso. comentar aquela autora que há 3 maneiras de dizer, né? A Aham. Phyllis Greenacre. Eles green, Isso. green. Greenacre. É uma mulher muito Greenacre. competente. Isso. É uma mulher Então, muito competente. a gente começa no pois bem, é isso? Isso. Pois bem. Tá. A gente Na volta. 141, Tá. beleza. Tô indo Tá bom. também, Marcado. pessoal. Ó, beijo pra correndo. Gente, foi maravilhoso. Hoje é só feliz. Beijo, boa semana. Você também. Quarta. Até Também. quarta que vem, seminário 6. Tchau, tchau. Estamos acabando. Tchau, tchau. Isso. Tá bom? Isso.